Por acima de tudo, amor. Bem, como vocês viram no primeiro bloco, fiz uma entrevista com o atual governador, Márcio França, e deixamos espaço de dividir o programa exatamente metade para o Márcio França e metade para o João Dória. São os dois candidatos do nosso estado, dois candidatos que estão pleiteando continuar e fazer o governo do estado de São Paulo. O que eu posso dizer aqui que, infelizmente, por agenda, não consegui trazer uma entrevista também sobre saúde, sobre agronegócio, com o candidato João Dória, que por motivo de agenda não pôde comparecer, e aí então fica um espaço que eu acho que seria de fazer igualdade aos dois. Então eu estou me justificando agora no terceiro bloco que eu vou continuar o assunto sobre o tema de saúde com uma pessoa que é muito importante no conhecimento desse tema, que é o secretário de Saúde de Barretos, que é o Alex, que está aqui à minha direita, e que vou justificar para o Alex, então, a importância de eu tentar fazer com que eles se colocassem com a visão mais possível do que é o custo hoje atual da medicina e que fizessem eles uma forma de mostrar claramente o que eles querem fazer na gestão nova de 2019. E aí, Alex, o que é importante, que eu sinto necessidade de falar, é que você é um testemunha, como eu sou testemunha, que você já foi gestor da Santa Casa, hoje você é o gestor da Secretaria de Saúde de Barretos, e que a gente tem, eu posso dizer claramente aqui, que fazem 14 anos que eu vejo uma política completamente irracional de se achatarem o pagamento da tabela SUS. Fazem 14 anos agora que não existe reajuste na tabela SUS. E com isso, os serviços que são públicos foram perdendo a eficiência, a capacidade, através de diminuir a receita com a inflação. E aí, naturalmente, houve quem se beneficiou disso foi a medicina privada, que teve facilidade de ofertar custos mais baratos nesses vários projetos que nasceram muito forte na capital de São Paulo, Doutor Consultas e outros parecidos, que foi absolvendo essa falha da oferta de interesse e de uma medicina presencial, de uma medicina atualizada pelo SUS. O preço foi tão baixo que eu quero testemunhar, e aí o Alex também foi provedor da Santa Casa, que os preços que se pagam por um profissional chega a ser humilhante, as ofertas, uma cesárea R$120, uma pessoa que estudou 10 anos. Então, todos os profissionais da Santa Casa de Barretos, absolutamente todos, cobravam diferença, não só do SUS, como cobrava diferença dos convênios, que pagam pouco também. O convênio, que eu me lembro aqui, o São Francisco pagava R$600 e o SUS pagava 120. Então, é uma coisa que tanto o PSDB e tanto quanto o PT, que teve nesses 14 anos no poder, foram com a estratégia de fazer novos planos, novos investimentos, novos projetos. Um fez a UPA, o outro fez os AMES, e inventaram tantas histórias para levantar bandeiras que ficou um achatamento do pagamento do preço do SUS, que até as pessoas que estão doentes sabem que é injusto pagar uma cesárea R$120. Então, ficou muito fácil da medicina privada se beneficiar disso e cobrar diferença. E essa diferença, tanto o governo federal sabe, tanto o governo estadual sabe, na pesquisa dos usuários, que quando termina o pagamento, todos respondem ao questionário dizendo: eu paguei diferença. Mas nenhuma providência foi se dada nisso, porque todo mundo quer ter estratégia política e não quer ter estratégia de assistência, de valorizar o profissional na assistência. Nem o enfermeiro, nem o técnico, nem o médico pode ser bem remunerado, porque faz 14 anos que é o mesmo valor do SUS. Então esse tema é complexo,
eu estava tentando mostrar para as pessoas o tanto que nós sofremos na base. Nós que atendemos, que somos responsáveis pela assistência. Eu queria aqui, Alex, que você pudesse, já que é um programa que está se falando de saúde, testemunhasse se isso é verdade do tanto que os preços estão irrisórios hoje. Obrigado, Henrique. Tudo que você falou é relevante e eu, como secretário, estou como secretário há 6 anos no município de Barretos. Eu tenho a experiência de ter ficado 1 ano e 8 meses na área hospitalar, onde você está hoje, e também na atenção básica como secretário municipal de saúde. E isso que você colocou é muito correto em relação à criação de programas. A gente sabe que existe um subfinanciamento do SUS em relação a isso é claro. E o que acontece? Principalmente em relação à saúde, focar mais em políticas de Estado que tragam respostas para as necessidades de saúde das pessoas. O que acontece? É igual você falou, entra um governo de um partido, cria um programa, entra um governo de outro partido, cria outro, e não se vê o problema de uma maneira macro e específica por região. Da própria assistência do serviço SUS. Eu só queria completar aqui, porque eu vou falar uma coisa, naturalmente eu tenho que ter prova do que eu vou falar. Na Santa Casa, quando eu assumi, Alex, as pessoas que vinham de urgência e de emergência no SUS não tinha médico presencial durante 24 horas da Santa Casa, não tinha médico especialista na urgência e na emergência, e a assistência que era do SUS só ia para a urgência, só ia para o tratamento em caráter de urgência se pagasse diferença. Isso eu sou testemunha disso, tem prova disso, não estou falando isso aleatoriamente, e vivi uma outra situação dramática também, de quando eu não consegui o credenciamento do Hospital de Jales e Fernandópolis, que foi uma parceria minha com o governador Zé Serra, fiquei 6, 7 anos sem credenciamento e falei, mas para quem que interessa essa crueldade de metade do dinheiro foi do Estado, do governo do Estado, e metade foi doação da dona Eunice Diniz, uma fazendeira. Eu não imaginava, mas para quem não interessa que investimos o dinheiro para a demanda das filas do SUS, do câncer, e não tem o credenciamento. Quando eu fui saber do ministro Ricardo Barros, numa discussão que eu tive com o governo do Estado na época, o ministro falou, olha, tem um plano aqui, um estudo aqui há 20 anos do cérebro inteligente do Ministério. Falei, quem são esses cérebros inteligentes? Falei, são sanitaristas há 20 anos. Então pega todos os governos, pega os governos todos do PSDB e pega o governo do PT inteiro. Esses 20 anos, um estudo que prova que câncer não deve ser tratado. Dito pelo próprio ministro, que ele também entrou como gestor, ele não é médico, e ele entrou e assumiu, olha, não invisto em câncer porque isso é muito caro. Um paciente de câncer custa por 500 atendimentos de saúde básica. Então o que fez? Não se pode reajustar, não pode gastar dinheiro com câncer, que é jogar dinheiro no mato, jogar dinheiro fora. Então, eu acho assim, que esses 20 anos que eu estou 30 anos na gestão de câncer, o que eu fiquei mais estarrecido foi de não ter compreendido por que não se valorizou a tabela do SUS no câncer, e depois, quando eu entro nesses últimos 2 anos na saúde básica, encontro essa mediocridade do valor dos procedimentos SUS, que um médico falar isso para um paciente, o paciente fica com dó dele, porque o médico ganhar R$120 uma cesárea, hoje ganha por hora. Você na medicina privada, R$120 por hora. Não pode o cara ficar lá 5, 6 horas, pondo todo o conhecimento dele e ganhar tão pouco. Mas aí vem a exploração. O SUS, então, as políticas fizeram um achatamento de tal ordem no custo que acabou com o sistema, acabou a força de ter reação e se poder motivar para que o serviço público fosse eficiente na forma de tratar as pessoas, sem as pessoas precisarem recorrer à medicina privada. Isso. Na verdade, são 3 fatores que somam a às vezes, essa inoperância, essa dificuldade em resolver os problemas dos pacientes. Primeiro, a questão do subfinanciamento, como eu te falei. Segundo, essa questão de criar programa para se ter uma marca e não focado com o problema do paciente ou a especificidade da região. E a gente não pode deixar de falar também, mesmo sendo um dinheiro, um subfinanciamento, as más gestões também. Mas essas 3 coisas somam e atrapalham todo o funcionamento do sistema.
Eu posso te falar assim, dividindo as duas partes que hoje eu presencio como secretário de saúde quando eu estive no hospital. Nós assumimos a Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de reorganizar toda essa atenção básica. Em 2013, um hemograma na Secretaria Municipal de Saúde demorava 40 dias. Tinha várias questões para resolver, sem sistema de informação, tudo no papel. Fomos conhecer Ribeirão Preto, estávamos atrasados há 20 anos, hoje estamos com 90% informatizado já. O que acontece? Isso tentando o quê? Reorganizar a atenção básica, que resolve 80% das necessidades da população, adquirindo equipamentos. Nós temos facilidade de adquirir verbas para equipamento, para reforma de unidades. O nosso problema maior é a questão do custeio da saúde. À medida que você vai organizando e as necessidades em saúde estão cada vez maiores e a medicina é uma oferta de trabalho cara, as prefeituras estão cada vez... Voltando à questão dos programas, cria-se um programa, seja ele no ente federal ou no estadual, com aquela marca, e na maioria das vezes, Henrique, 2/3 do custeio fica para o município. A partir do momento que o município já está soterrado também, porque não tiraram toda a receita que vinha para ele, foi para o governo federal. Tanto falando sobre isso, que eu queria aproveitar, que nós pegamos um grupo de prefeito, João Dória, como pegamos também, eu já peguei de frente o governador Márcio França, em estabelecer com ele que os municípios provam que não têm recursos para investir na alta complexidade. A alta complexidade atinge um raio muito maior do que só uma cidade, ela sempre pega uma região. E eles não têm condições de pagar a parte deles, que deveria ser mais ou menos 25% do custo operacional de uma medicina de alto custo. Nós estamos vendo isso, que faz 2 anos que eu estou provando as contas, mostrando as contas para os municípios, e eles não conseguem. O único município que está repassando é o município de Barretos, que está repassando a parte dele. Os outros 18 municípios não repassam um tostão, nunca repassaram. Então, os governadores, eu fiz essa entrevista, queria ter feito com o João Dória, para fazer eles se comprometerem que o Estado tem que cobrir essa ajuda aos municípios para que as Santas Casas possam ter a eficiência de uma gestão honesta. O que é gestão honesta? Aí vem de cara um problema que eu já vi claramente na medicina geral, que o Conselho Federal de Medicina autoriza o médico a ter plantão à distância, quando que em alta complexidade talvez não passe de 70%, 80% deveria ser presencial. Pode ter que seja de 80%, 70%, pode ser plantão à distância. Mas as Santas Casas tem 90% de plantão à distância e 10% presencial. Então, isso aí é o primeiro erro absurdo. Eu posso dizer que eu acho que isso é até um crime, porque você não ter num lugar que é de urgência, emergência, um médico e essa pessoa chega lá em caráter de urgência e ela, porque ela não tem dinheiro, tem que esperar o médico sair do consultório, sair da casa, sair de outro hospital e, na maioria, atende na hora que é a conveniência deles. Então, é um caos que existe na saúde pública hoje, na alta complexidade. E eu tenho levado isso para os governadores, por isso que eu acho que você viveu na Santa Casa, eu estou pedindo para você de testemunhar também o que eu estou vivendo hoje, nesses últimos 2 anos em alta complexidade, você também viveu. Então, por isso que eu queria que você agora deixasse também uma mensagem para todos esses políticos, candidatos hoje, o que eles teriam que enxergar a saúde básica e a saúde de alta complexidade. Principalmente que criem programas que como eu disse antes, tratem as necessidades da população como um todo. Como eu falei, criou-se programas onde hoje o município, juntamente à Constituição, deveria aplicar 15% de recursos. Hoje está aplicando 30%. Por quê? Porque o Estado não aplica a maneira que deveria fazer e o governo cada vez repassa menos. E na questão hospitalar, principalmente a Santa Casa, que é um hospital de alta complexidade, como você falou, existe a tabela SUS deficitária. Um hospital de alta complexidade, ele tem um custo operacional acima de qualquer outro hospital de média complexidade. Isso já dá um déficit grande e criam-se incentivos. Só que esses incentivos, eles não são muito claros para o custeio dos hospitais. E o que acontece? Criam-se incentivos e, juntamente, meios de fiscalizar o uso desse incentivo que não condiz com a realidade. Ou seja,
posso falar pelo hospital, dá-se alguns incentivos e da mesma forma, depois de alguns meses, retiram de uma forma totalmente fora da realidade, uma forma engessada, não de acordo com a necessidade que o hospital está passando e o déficit que é grande demais, né? Bom, o que eu queria mostrar para vocês nesse programa é a angústia e a dificuldade que nós vivemos. Ele como secretário, eu como gestor hoje de uma Santa Casa que herdei com 300 milhões de dívida e vejo o tanto de coisas que estão erradas, porque o princípio vem de uma política estrategista em todos os tempos que eu tenho visto a ação dos partidos que assumem o poder, seja do governo federal, estadual, é fazer um pouco do uso em diretrizes políticas e quando não também, muito também em diretrizes classistas da classe médica e nada absolutamente na assistência, na enxergar como é que o paciente chega e se tem de fato um médico especialista ou se tem um médico presencial, se tem um médico que está na UTI, se ele tem o título de intensivista, porque não tem nenhuma visão e nenhuma cobrança sobre, na prática, como estão pondo a mão no paciente. Tem só como andam os papéis. Isso é diferente na prática, a teoria e a prática das ações políticas desses 30 anos que eu tenho vivido é uma coisa absurda a falta de comprometimento de enxergar a realidade que nós vivemos. Então, por isso estamos passando o país a limpo, por isso eu quero pedir para vocês terem juízo, ajudem as pessoas que tiverem comprometimento na assistência ao paciente e não em fazer planos de política. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por assim